É na direção daquilo, disse eu, que comparamos com a maior das ondas que estou indo. Dele tratarei, ainda que, justamente como uma onda, numa explosão de riso, me faça submergir sob ridículo e desprezo. Atenta para o que eu vou dizer. Fala, disse. Se os filósofos não forem reis nas cidades, ou se os que hoje são chamados reis e soberanos não forem filósofos genuínos e capazes, e se, numa mesma pessoa, não coincidirem poder político e filosofia, e não for barrada agora, sob coerção, a caminhada das diversas naturezas que, em separado, buscam uma dessas duas metas, não é possível, caro Glaucon, que haja para as cidades uma trégua de males. E, penso, nem para o gênero humano. Nem, antes disso, na medida do que é possível, jamais nascerá e verá a luz do sol essa constituição de que falamos. Eis o que, já há muito, pôs dentro de mim uma hesitação quanto a falar, porque via como muito contrário à opinião corrente o que seria dito. É, de fato, difícil reconhecer que nenhuma outra cidade seria feliz, quer na vida privada, quer na pública. Platão, A República, livro 5, 473, c. e. Assim, Platão apresenta uma das teses mais conhecidas de sua República, a tese do rei filósofo. Ele é consciente de que esta tese contraria a opinião corrente, o que é o caso, também, das duas teses que a antecedem, a saber, a da plena igualdade entre homens e mulheres e a da abolição da família entre a classe dos guardiões. O personagem Sócrates é reticente em apresentar estas três teses, pois percebe que pode ser ridicularizado ou desprezado por defender coisas que soam absurdas a seus conterrâneos e contemporâneos. Mas ele tampouco pode deixar de apresentá-las, pois elas são imprescindíveis para a realização da cidade justa. Para tratar delas, ele utiliza a metáfora das três ondas. Cada uma destas teses é uma consequência de sua argumentação, e para ela se manter à tona, na superfície, é preciso que elas não sossobrem a estas consequências. Conseguirá Sócrates persuadir os seus interlocutores acerca da igualdade de gêneros, da comunidade das mulheres e do rei filósofo? E Platão conseguirá nos convencer acerca da razoabilidade delas? Na aula de hoje, examinaremos cada uma dessas três ondas e mais algumas digressões. Nosso objeto são os livros 5, 6 e 7 da República. A primeira, a tese da igualdade entre homens e mulheres, aparece logo no início do quinto livro. A segunda, da comunidade de mulheres, ou melhor, da abolição da família, é exposta na parte central do mesmo quinto livro. E em sua parte final, Platão mostra o argumento a favor do rei filósofo. Mas este argumento exige algumas digressões. Em primeiro lugar, caberá definir o que é um filósofo. Em segundo, encarar a objeção de que os filósofos são perversos ou inúteis. E isto exige uma explicação sobre a alegoria do navio. Em terceiro, explicar o que é a ideia do bem, a qual conduzirá à analogia da linha dividida. Em quarto, falar sobre como deve ser a educação dos jovens filósofos, o qual, por sua vez, levará à tão famosa alegoria da caverna. Estas digressões ocupam a integralidade dos livros 6 e 7. Portanto, é só no livro 8º que Sócrates retomará o exame das constituições que havia se iniciado no final do 4º livro. É muito assunto e, portanto, não vou poder entrar em pormenores sobre passagens que são muito importantes na obra platônica. Minha escolha, aqui, é priorizar o assunto da disciplina, a saber, filosofia política, e tratar daquilo que é o assunto principal de A República, a discussão da definição da justiça e sobre sua utilidade, ou não, para uma vida feliz.
A aula está dividida em 3 blocos. No primeiro, tratarei das 2 primeiras ondas, portanto, do começo do livro 5. No segundo, comentarei a terceira onda, a digressão acerca de quem é o filósofo, se ele é perverso ou inútil, e a alegoria do navio, isto é, do final do livro 5 e do começo do 6. No último bloco, examinarei as passagens sobre educação filosófica, sobre a analogia da linha dividida e sobre a alegoria da caverna. Eu sou Amaro Fleck, professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, e esta é uma aula do curso livre de Filosofia Política. Lá no livro 4, passamos batido por uma passagem na qual Sócrates, sorrateiramente, imiscui umas teses para lá de polêmicas sem explicá-las. Enquanto comentava sobre os problemas decorrentes tanto do surgimento da desigualdade de riquezas na cidade, quanto de seu crescimento desmedido, Sócrates constata a necessidade de muito cuidado para a educação não se corromper, e ao fazê-lo, comenta: a instrução, disse eu, e a educação, é que, se forem bem educados, virão a ser homens moderados, e ser-lhes-á fácil ter discernimento diante desses problemas e de tudo mais que ora estamos deixando de lado: posse de mulheres, casamentos, geração de filhos. Porque, segundo o provérbio, todas essas coisas devem, tanto quanto possível, ser consideradas comuns entre amigos. Platão, A República, livro 4, 424a. Passou batido por nós, mas não pelo impaciente Polemarco. Ele sussurra para Dimanto, o qual interpela Sócrates por uma explicação sobre o assunto, interrompendo assim a análise das formas de governo que recém se iniciava. Diz a Dimanto, cito novamente: há muito tempo estamos esperando, porque acreditamos que nos dirá como se dará a procriação dos filhos, e quando eles nascerem, como os educarão e também como será toda essa comunidade de mulheres e filhos de que falas. Essa passagem se encontra em 449e. Sócrates está falando dos guardiões, e isto vale apenas para esta classe. Ele inicia pela menos polêmica e mais simpática de suas opiniões, a da igualdade entre homens e mulheres. Sua explicação é simples. Pensem em cães de guarda. As cadelas não participam das mesmas vigias? Não vão à caça e fazem tudo em comum com os cachorros? Por que entre humanos a coisa seria diferente? É preciso tratar as mulheres da mesma forma, e isto significa que elas devem ser preparadas para a guerra e devem ter o mesmo treinamento físico e intelectual. A objeção a esta tese é a de que homens e mulheres têm naturezas diferentes, cada uma delas mais bem dotada para certas atividades, e, portanto, é justo que os homens não se miscuam nos afazeres das mulheres e vice-versa. A contra-objeção socrática acontece com outra analogia. Carecas e cabeludos devem também se ocupar com diferentes funções? A resposta é negativa. Sócrates diz, por conseguinte, ser a diferença entre a natureza dos homens e das mulheres tão irrelevante quanto é a entre calvos e cabeludos. Se os carecas não combatem melhor do que os cabeludos, também homens não lutam melhor do que mulheres. Homens e mulheres se diferenciam tão somente porque um fecunda e a outra dá à luz, mas disso não se segue que devam se ocupar com ofícios distintos. Isto significa que Platão era feminista? Essa pergunta provocou um debate bastante intenso nas últimas décadas. Deste debate, gostaria de destacar a contribuição de Júlia Anas. Ela afirma ser, cito-a, bastante errado considerar Platão como o primeiro feminista. Seus argumentos são inaceitáveis para uma feminista, e as propostas feitas no 5º livro da República são irrelevantes para o debate contemporâneo. Anas, 1976, página 307.
Sua argumentação, a de Júlia Anas, está baseada no fato de que, para Platão, os homens são melhor dotados tanto física quanto intelectualmente, o que ele afirma em 455 BC. Embora algumas mulheres possam ser melhores guardiãs do que alguns homens, seria pouco provável a existência de mulheres no grupo restrito dos melhores guardiões. Além disso, é em nome da cidade que elas devem exercer a função de guardiãs. Logo, a igualdade de gêneros é aceita em benefício da cidade, e não por causa dos desejos ou necessidades das mulheres. Assim, Platão não argumenta que as mulheres têm direito a um tratamento igual, tampouco que seria justo tratá-las de forma idêntica aos homens. Isto é, o argumento da igualdade de gêneros não é feito em nome da justiça, mas da utilidade para a cidade. Anas também nota que Platão é associado ao feminismo, e mais precisamente ao feminismo radical, por causa de sua demanda de abolir a família nuclear. Mas enquanto a abolição da família nuclear seria um meio para as feministas radicais para uma vida sexual e psíquica mais gratificante, para Platão tal abolição serve para finalidades eugênicas, gerar para a cidade os indivíduos mais bem dotados. A segunda tese, da comunidade das mulheres ou da abolição da família, é apresentada nos seguintes termos. Cito Platão. Todas essas mulheres serão comuns a todos esses homens. Nenhuma coabitará com nenhum homem como esposa só dele. E também os filhos serão comuns, e nem o pai conhecerá seu filho, nem o filho o seu pai. 457 D. A partir dessa apresentação, é possível imaginar algo diferente do que Platão tinha em vista. Ele não está propondo uniões casuais e desinteressadas. Muito pelo contrário, ele sugere que as relações sexuais sejam planejadas pelo legislador, e sempre de acordo com interesses de procriação. Aliás, muito pior, a procriação é planejada com o objetivo de gerar indivíduos melhores. Portanto, a cidade justa de Platão adota deliberadamente práticas de eugenia. Em uma das frases mais chocantes do livro, Sócrates afirma: é preciso que, partindo daquilo em que chegamos a acordo, os melhores tenham relações com as melhores com a maior frequência e, ao contrário, os mais medíocres com as mais medíocres. E que os filhos daqueles sejam criados, mas não os destes, se é que o rebanho deve ser tão excelente quanto possível. A realização disso tudo só deve ser do conhecimento dos próprios governantes, caso se queira que, em seu conjunto, os guardiães se mantenham sem rebeldia. 459 E. Sócrates projeta uma engenharia social para controlar a reprodução. Os governantes estabelecerão as uniões por meio de sorteios fraudados, de modo a manter estável o tamanho da população. Só os filhos saudáveis dos guerreiros que estão na flor da idade serão criados. Mas como eles são retirados da mãe muito cedo, ninguém saberá qual criança é seu filho, tampouco se seu filho está entre os escolhidos ou entre os descartados. Para evitar o incesto, outro cálculo é necessário. As relações sexuais com jovens nascidos entre 7 e 10 meses após uma união sexual é interdita. Mas irmãos e irmãs podem coabitar, inclusive porque não há como saber que se é irmão de sangue. Mas qual motivo justifica isto tudo? De acordo com Sócrates, a abolição da família contribuiria para a união da cidade, pois cada um privilegia aqueles com quem tem laços e, neste caso, todos seriam irmãos. Ademais, por não terem posses, os guardiões se preocupariam apenas com o bem comum. Como não sabem quem são seus pais, respeitarão e temerão os mais velhos por igual. Sócrates aproveita e comenta sobre as vantagens disto para a guerra, pois fortalecerá a união entre os guerreiros. Ele observa que o guardião que desertar será rebaixado a agricultor ou artesão. Os capturados com vida serão deixados à mercê,
pois um guardião deve lutar até a morte. Já os que demonstrarem bravura serão agraciados com honrarias e com mais uniões sexuais. Sócrates também comenta que outros gregos não devem ser escravizados, os cadáveres não devem ser saqueados e nem se deve proibir seu recolhimento. Antes de passar para a terceira onda, Sócrates ainda lida com a objeção da impossibilidade de realização de tal cidade ideal. Ele afirma que mesmo se uma cidade assim for impossível de ser criada, o exercício de imaginá-la não é pueril, pois a intenção de tudo isto é contrastar o modelo de homem justo com o de injusto e ver quem é o mais feliz. Por fim, o simples modelo de cidade perfeita, ainda que irrealizável, é útil, pois é possível se aproximar ou se afastar deste modelo. A terceira onda é a tese do rei filósofo. Ela afirma que os mais sábios devem governar. Em termos modernos, Platão propõe um regime tecnocrático, no qual os técnicos, os especialistas, tomam as principais decisões. Mais precisamente, ele defende um modelo de tecnocracia que pode ser chamado de epistemocracia ou epistocracia, o regime em que a deliberação é deixada para quem detém o conhecimento. Na próxima aula, vou falar muito rapidamente sobre a recuperação desta ideia em nossos tempos. A primeira questão que se coloca é: quem detém o conhecimento? Ou ainda, como saber quem são os mais sábios? Sócrates sugere diferenciar aqueles que amam os espetáculos, as belas vozes, as cores, as formas, mas são incapazes de ver a natureza do próprio belo, e aqueles que são capazes de buscar o próprio belo, isto é, de não só apreciá-lo por meio das coisas belas, mas também de contemplá-lo em sua essência. O pensamento desta segunda é conhecimento, o parecer da primeira, mera opinião. Os filósofos, os mais sábios, são aqueles que gostam de contemplar a verdade. A natureza filosófica é aquela que, nas palavras de Platão, sempre tem pela ciência um amor que lhes revela aquela essência que sempre é, e não sofre as vicissitudes da geração e corrupção. 485b. O critério de demarcação é, citando novamente, são filósofos os capazes de chegar àquilo que, do mesmo ponto de vista, é sempre o mesmo, e não são filósofos os que ficam vagando no meio do que é múltiplo e variável. 484b. Em resumo, Platão diferencia a essência imutável das aparências variáveis. Sobre a essência, é possível ter conhecimento verdadeiro. Sobre as aparências, tão somente opiniões. O filósofo é aquele capaz de ver não só as aparências, mas também a essência. E isto é muito raro, é muito difícil encontrar alguém com esta capacidade. Ademais, quem é dotado desta capacidade é também agraciado com boa memória, facilidade para aprender, coragem, graça, magnanimidade, justiça. Neste momento, Adimanto intervém e observa que muitos na cidade consideram os filósofos como estranhos e perversos, ou ainda inúteis, pois se desviam das coisas necessárias em seu ardor pela busca de um conhecimento quimérico. Esta é a deixa para Sócrates apresentar a alegoria do navio, que muito nos interessa aqui, pois ela bem resume a crítica contundente de Platão à democracia. Cito a longa passagem da alegoria, de Sócrates. Imagina que algo como isto acontece a respeito de uma frota ou de um único navio. Um dono do navio que, em tamanho e robustez, é superior a todos os que estão no navio, mas um tanto surdo e também de vista curta, conhecimento de arte náutica são também curtos, marinheiros em dissensão uns com os outros a respeito da pilotagem, cada um julgando que é ele quem deve pilotar, embora jamais tenha aprendido esta arte, nem seja capaz de apontar quem foi seu mestre, nem quando a aprendeu, afirmando, além do mais,
que ela não é coisa que possa ser ensinada, e prontos a pôr em pedaços quem disser que ela pode ser ensinada. Eles continuamente cercam o dono do navio com exigências, tudo fazendo para que ele lhes entregue o timão, e, às vezes, não conseguindo persuadi-lo, mas outros sim, uns ou matando os outros ou jogando-os fora do navio, imobilizam o bom do dono do navio com a mandrágora, com a embriaguez ou com outro meio qualquer. Comandam o navio, tomam posse da carga e, bebendo e banqueteando-se, como se pode esperar deles, vão navegando. Além disso, elogiam, tratam como marinheiro, como piloto e como conhecedor da arte náutica quem é capaz de contribuir para que obtenham o comando, seja persuadindo o dono do navio ou exercendo violência sobre ele. Mas ao que não é capaz disso, censuram como imprestável. A respeito do autêntico piloto, nem querem ouvir que forçosamente ele deve preocupar-se com ciclos do tempo, estações, céus, astros, ventos e com tudo mais que diz respeito à arte, caso realmente queira chegar e ficar à altura de um comandante de navio. Quanto a como irá pilotar, com ou sem a permissão de alguns, julgam que não lhe será possível conseguir esta arte prática e, ao mesmo tempo, a arte da pilotagem. Se é isso que acontece nos navios, não achas que, realmente, em tais condições, um verdadeiro piloto seria considerado pelos marujos de navios como um espreitador de astros, um tagarela e imprestável? 488b, 489a. Nesta alegoria, o navio corresponde à cidade. O dono do barco, detentor da força, mas não da sabedoria, ao povo. Os marinheiros amotinados são os políticos, e o piloto é o rei filósofo, o único a realmente conhecer a arte de conduzir o navio-cidade. As desordens ocorridas dentro do navio equivalem à luta pelo poder e à corrupção citadina. Neste caso, diz o Sócrates platônico, não é de se admirar que o filósofo seja visto como inútil, assim como o piloto ao lamentar a deriva marítima. Mas o responsável por sua inutilidade não é ele próprio, e sim aqueles que usurparam sua função, nada conhecendo de sua arte, e por causa disto, causam tantos infortúnios. Certo seria os marinheiros clamarem ao piloto para assumir a condução do navio, assim como o povo clamar ao filósofo para que lidere a cidade. Aí nem piloto, nem filósofo seriam inúteis. Como recém-mencionado, a alegoria apresenta a crítica de Platão à democracia ateniense. Ali, o povo é enganado pela persuasão hábil de oradores, por estratagemas retóricos, e o resultado é uma cidade mal ordenada e corrompida. Aliás, o resultado é uma cidade injusta, pois cada um se miscui na tarefa dos outros, em vez de realizar tão somente a sua própria função. A alegoria também ajuda a entender por que os filósofos são vistos não apenas como inúteis, mas às vezes também como estranhos e perversos. Afinal, eles são dotados de uma natureza excepcional, capaz de muitas coisas. Mas como não são bem utilizados, como não são preparados para as funções mais nobres, de guardar a cidade, de liderá-la e governá-la, estas naturezas excepcionais são desviadas para caminhos tortuosos por causa de bajuladores e de aproveitadores. Mas se naturezas mesquinhas causam bens ou males também mesquinhos, naturezas excepcionais causam bens ou males igualmente excepcionais. Uma natureza filosófica corrompida, por conseguinte, de fato causa danos de grande monta, justificando o preconceito popular de que filósofos são perversos. Mas nada disto ocorreria em uma cidade bem ordenada, na qual a natureza filosófica seria bem conduzida e, quando já formada, seria ela a conduzir as demais. Com isso, passamos para o tópico de como deveria ser a educação filosófica, o último bloco da aula de hoje. Para Sócrates, o ensino da filosofia era, então, o oposto do que ele deveria ser. Em vez de se ensinar a filosofia aos muito jovens, o ideal seria começar pela educação corporal e ir,
aos poucos, introduzindo a filosofia. As pessoas mudariam de comportamento quanto a ela no dia em que contemplarem um filósofo bem formado e não corrompido exercendo uma função de liderança. E isto poderá ocorrer quando o filho de alguém que está no poder seja invadido de um verdadeiro amor à filosofia. Por exemplo, se o filho de um rei nascer dotado de natureza filosófica e o acaso a impedir de se corromper. Mas como deve ser a educação dos indivíduos dotados desta natureza filosófica? Sócrates observa que o estudo mais importante, cito, é a ideia do bem, e que é através dela que as ações justas e outras ações se tornam úteis e proveitosas. 505a. Questionado sobre o que seria esta ideia, Sócrates responde que não conseguirá abordá-la diretamente, mas apenas comentar sobre seu filho, o qual é muito semelhante a ela. Sócrates retoma, assim, a distinção entre essência e aparência. A essência é uma, as aparências múltiplas. As coisas múltiplas são vistas, já a ideia é pensada. As coisas são vistas através da visão, mas para algo ser visto, não basta a sua existência e a visão. É preciso também um terceiro elemento, a luz. Então, Sócrates afirma: o sol é o filho do bem, aquele que o bem engendrou como análogo a si, cuja relação no mundo inteligível com a inteligência e as coisas inteligíveis é a mesma que o sol tem, no mundo visível, com a vista e as coisas visíveis. 508c. Ora, aqui aparece, pela primeira vez na República, os termos mundo inteligível e mundo visível, responsável por um longuíssimo debate acerca da epistemologia platônica. Um debate que, por motivos de economia de tempo e para evitar se desviar de nosso foco, infelizmente não poderemos adentrar. Deixemos de lado, portanto, a questão de se há dois mundos apartados e quais as relações possíveis entre eles, ou se há um só mundo cindido em duas partes. Mas não podemos deixar de comentar alguns aspectos da passagem recém-mencionada. Ela afirma que, de um lado, o sol ilumina as coisas, e estas se tornam visíveis graças a ele. De outro, a ideia de bem ilumina as coisas que se tornam inteligíveis graças a ela. Aliás, o sol não apenas torna visíveis as coisas, mas é também responsável pela sua gênese, crescimento e nutrição. O mesmo se dá no campo inteligível, no qual a ideia de bem é responsável pela existência e pelo ser. Para explicar melhor a questão, Sócrates apresenta a famosa analogia da linha dividida, em 509e. Pensem em uma linha. Dividam ela em duas partes desiguais. Uma parte corresponderá ao gênero visível, o outro ao inteligível. Agora, novamente, dividam cada uma destas partes novamente em dois. Assim teremos 4 seções nesta linha: a seção AB, a BC, a CD e a DE. De A até C é o mundo visível, do qual só há opinião, e não verdadeiro conhecimento. Ele é composto de 2 partes. De A até B é onde estão as sombras, as imagens representativas, os reflexos. É o terreno da suposição. De B até C é onde estão as coisas, os seres vivos, plantas, artefatos. É o terreno da crença. Aí passamos para a parte inteligível. De C até D é onde ficam os objetos matemáticos, do qual podemos ter pensamento. De D até E é onde estão as formas, as ideias, e disto pode haver inteligência. Quanto mais próximos do ponto E, mais a coisa é nítida. Quanto mais de A, obscura. Assim, no clássico exemplo da mesa, um exemplo um tanto problemático, mas útil neste momento, podemos supor, por verossimilhança, ver uma mesa em uma representação sua, num quadro, num desenho, num reflexo dela na água, mas disto não obtemos conhecimento algum, é apenas um simulacro. Ao vermos a própria mesa, a coisa ela mesma, podemos acreditar nela, mas,
Sujeita às vicissitudes da geração e da corrupção, isto que identificamos por mesa, logo deixará de ser. E, há pouco ainda não o era. O pensamento geométrico, referente à mesa, já nos permite um conhecimento. Aí pensamos sobre uma mesa, sobre sua essência, e não sobre aquilo que até bem pode ser hoje uma mesa, mas não o era antes e logo não mais o será. Mas verdadeiro conhecimento, intelecção, é quando abstraímos até mesmo da forma geométrica e contemplamos a pura essência da mesa, a mera ideia dela. Sócrates termina de narrar a analogia da linha dividida no final do livro 6º. Logo no princípio do 7º, ele passa para outra alegoria, a da caverna. Esta é a parte mais conhecida da República de Platão. Sócrates a comenta como uma experiência que deve ser imaginada. Homens estão aprisionados no fundo de uma caverna de tal modo que não conseguem olhar em direção à sua abertura. Isto é, eles veem tão somente as sombras projetadas na parede. Entre estes homens e a saída da caverna, há uma fogueira, que eles tampouco veem, pois está às suas costas. E entre os homens e a fogueira, há um caminho, também não visto por eles, mas no qual passam pessoas com todos os tipos de objetos. A luz da fogueira projeta a sombra das coisas que ali passam na parede. E toda a experiência dos homens acorrentados consiste neste espetáculo sombrio. O que ocorreria se um prisioneiro se libertasse? Ora, ao voltar seu rosto na direção da luz, os seus olhos seriam ofuscados com tamanho brilho. Primeiro, ele pensaria estar enganado por toda essa luz e preferiria permanecer vendo as mesmas imagens de sempre. Mas, se fosse arrastado para fora, acabaria se acostumando com a claridade e compreendendo sua libertação e toda a situação a que estava antes submetido. Então ele ficaria feliz por estar do lado de fora e sentiria compaixão de seus antigos colegas, mas perceberia também que eles caçoariam dele se tentasse libertá-los, combatendo quem tentasse arrancá-los de lá. Nesta alegoria, o interior da caverna corresponde ao nosso mundo visível. A fogueira, atrás dos prisioneiros, é nosso sol, o qual não pode ser visto diretamente, mas é condição para que vejamos todas as coisas. Já o mundo externo da alegoria é o mundo inteligível, e o sol lá de fora, a ideia de bem, ideia que torna inteligível as demais coisas. A alegoria da caverna tem um duplo propósito. O primeiro é o de explicitar a relação entre mundo visível e mundo inteligível. O segundo é o de explicar a relação do filósofo com a cidade. No experimento mental de Platão, o homem que se liberta e se acostuma com a luz do mundo externo é o filósofo. Sua maior felicidade seria ficar lá fora para sempre, mas é seu dever voltar para o interior da caverna e, sendo grande conhecedor das coisas, dirigir os homens lá de dentro, exercendo o ofício de guardião e a governando. Para aprimorar a natureza filosófica, no entanto, é preciso desviar a alma do transitório em direção ao que realmente é, das aparências para a essência. Para tanto, a forma mais eficiente de educação é aquela que, por meio do ensino da matemática, geometria, ciência da dimensão e da profundidade, astronomia e harmonia, chega à dialética, prescindindo inteiramente do sensível, alcançando a essência tão somente pela inteligência. Só os mais aptos devem passar por tal educação. Depois de toda esta educação e do exercício das funções auxiliares, aos 50 anos, o guardião estará pronto para exercer o governo. Além de A República de Platão, traduzida pela Ana Lia Amaral de Almeida Prado para a editora Martins Fontes, utilizei, na preparação desta aula, o artigo Players, Republic and Feminism, de Júlia Anas, publicado na revista Philosophy, volume 51, número 197, de 1976.